Agora nós vamos falar com o Erasmo Vieira sobre esse assunto tão preocupante e deixa o povo assim já meio de cabelo em pé, porque a inflação brasileira tem urticária só de lembrar, né, Erasmo? Exatamente. Na época do saudoso Sarney, quando a inflação... Saudoso foi não, lá ele não morreu não, o Sarney está vivo. Né? Quando ele estava no poder a gente teve... Bom, é verdade. Mas, apesar que tem muita gente que deve estar querendo isso. Bom, mas... vamos mudar de assunto. Mas a gente fica meio preocupado, porque esse assunto também tem tornado aí... primeira página dos jornais, e a gente tem falado bastante sobre isso. Isso chega no bolso do cidadão, como eu, você, Erasmo? Está chegando e está chegando forte. Bem, os jovens, às vezes, nem sabem muito o que é inflação, muito né? Bom você porque explicar. Muito 17 anos, nós completamos agora, dia 1º de julho, 19 anos de Plano Real, em que realmente a inflação abaixou, mas ela ainda existe. Que vale dizer aqui que não foi um programa do governo atual, mas já começou no governo anterior. Né? O Plano Real é a soma de vários esforços dos últimos governos, né? Desde que, na época do Plano Collor, do Plano Verão, Exatamente. Alguém estava tentando arrumar uma solução e aí a coisa começou a andar lá atrás. Né? Exatamente. Na época era o Itamar, que era o presidente do Brasil, né? O nosso Itamar Franco, daqui de Minas, e o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou a ser presidente. Então, nós mudamos a moeda, a inflação realmente caiu. Só que agora a gente está vendo um aumento, por exemplo, no item alimentação, que a gente faz todos os dias, não tem como fugir. Nos últimos 12 meses, a inflação de comida dentro de casa, aquela que você compra no supermercado e leva para casa, aumentou 11%. Uau! A que você come na rua, que você vai no restaurante, são 13%. Então... Isso no ano? No ano. Essa inflação acumulada do ano? No ano. Se você pegar basicamente do seu alimento, para você comer, você está gastando 11% a mais. E de onde que vai tirar? Seu salário aumentou 11%? Não. A maioria não. Então é como se o salário tivesse diminuído. Seu salário diminuiu. Meu Deus. Então eu estou recebendo muitos e-mails, as pessoas entram em contato comigo, por exemplo, que tudo foi incentivado ao consumo, à prestação, né? O Plano Real nos possibilitou isso, as pessoas terem acesso ao crédito, as pessoas poderem comprar mais, isso é ótimo, né? Você tem uma qualidade de vida material dentro de casa boa, só que você tem o seu limite, que é o orçamento. Sexta-feira eu acabei de receber um e-mail, a pessoa falando o seguinte, olha, eu dei uma palestra numa igreja e ela me mandou um e-mail falando o seguinte, Erasmo, tem um salário, o salário dela é bom, eu vou até falar o valor, R$ 4.400. E R$ 2.200 já estão comprometidos com dívida e com a prestação do meu carro. Então, quer dizer, ela está sobrando R$ 1.800, R$ 1.900 por mês de um salário de 4 mil. Então, ela já gastou esse dinheiro. E ela falou que não está dando para pagar as contas do mês, que é alimentação, escola dos filhos, telefone. Mas o que é? Ela fez dívidas demais no seu orçamento. Então, se a gente tem que comer, outras coisas a gente vai ter que deixar. Talvez o lazer. O importante é que as pessoas classifiquem no seu orçamento o que é aquilo que é necessidade, né? E até um dos pontos importantes do meu livro que eu falo é o seguinte, tô até com ele na mão você aqui, classificar o que é necessidade e o que é desejo na hora de você consumir. E o desejo, você faz a pergunta, ó, tenho ou não tenho dinheiro? Vai prejudicar? Porque você se endividar hoje pelo desejo não está valendo a pena. E o governo está estimulando esse endividamento quando ele, por exemplo, baixa certos impostos com produtos industrializados. A gente tem ouvido falar bastante sobre a tal da linha branca, né, que são os itens da cozinha ali, geladeira, micro-ondas, etc. e tal, o IPI reduzido dos carros e tantos outros, né, impostos que foram reduzidos para incentivar o consumo. Agora, o consumo excessivo, ele, portanto, então, é um ator importante no aumento da inflação ou ele é amenizador? Não, na realidade o consumo, a gente não está tendo uma inflação por conta de demanda, não está faltando os produtos ainda, graças a Deus não está esse problema. Agora, a questão do alimento também tem muito a ver com a questão do mundo, né? Porque, por exemplo, há uma seca forte e aí tem que mandar cereais para o mundo inteiro quer comprar, né? Então acaba elevando aqui a situação do alimento aqui também. Quer dizer, muita gente querendo, tem pouca oferta. Exatamente, mas aí não só no Brasil, Uhum. não só no Brasil, né? Agora, no Brasil, o que está acontecendo?
se, por exemplo, o seu salário, 5 meses por ano, aquele do assalariado, 5 meses por ano, um estudo que fala que é para você pagar impostos. Se é para você pagar impostos, quer dizer que sobra menos para as outras coisas. Então, o governo poderia estar acompanhando esse cenário mundial, vendo que os alimentos estão subindo, poderiam estar reduzindo alguns impostos para aliviar o bolso do brasileiro. Aliás, essa é uma das brigas que aí, os manifestantes estão fazendo. Os manifestantes foram para a rua, fizeram, aí eles foram, tem margem para a gente enxugar aqui. Apertar aqui. Então, quer dizer, o governo poderia estar fazendo isso há mais tempo. Até vou te perguntar e só por conta da pressão agora. Que aconteceu. Mas então temos que continuar, que isso tende a melhorar. Até ia te perguntar sobre essa tal reforma tributária. Porque muita gente fala sobre isso, fazer uma reforma mesmo nesses tributos do Brasil, que é uma das nações que mais se paga imposto, porque realmente no preço final talvez nós não teríamos uma inflação tão grande. Você acha isso também, Erasmo, ou não? Eu acho que antes da reforma tributária, de mudar, porque eles têm uma ideia que a reforma tributária vai amenizar o bolso do cidadão, né? Eu, sinceramente, acho que isso não vai ser possível, porque no Brasil a gente arrecada dinheiro demais. E o governo não está usando bem esse dinheiro. Então, se ele arrecadar menos, a situação vai ser talvez pior ainda na situação do governo. Então, o governo tem que aprender a gastar melhor o dinheiro para depois, sim, fazer uma reforma tributária. Poderia dizer que, junto com a reforma tributária, a reforma política também seria uma reforma fundamental. Política, o dinheiro ser gasto de uma forma melhor. A prestação de contas ser mais clara. Uma prestação de contas clara, muito mais clara. O que realmente, né? A gente tem até na mídia aí saindo vários estudos sobre isso agora. A gente tem cargos vitalícios no governo que a pessoa recebe, né? A gente vê lá até morrer, depois que morre, fica a família recebendo, nunca para isso, e isso sai do bolso do cidadão. Né? Agora, o uso indevido... isso é falta de vergonha na cara, né? Isso é uma tremenda uma sacanagem com o povo brasileiro. Não, né? Isso, na realidade, eles foram tomando conta e ninguém reclamava. A população não reclamava, então a gente viu aí na mídia que alguns políticos importantes usando o avião para transporte particular. Assistir jogo da Copa. E no meio de uma tribulação extrema. É o senador Renan Calheiros, que é o presidente lá do Senado, e o Henrique Alves, que é o presidente da Câmara. Os dois presidentes. Então, se o Brasil... Uma mata. Por isso que tem uma charge que mostra lá o Congresso Nacional, e aí fizeram uma teta de vaca bem grande assim, ó, e todos os senadores e deputados mamando aquela teta. Esse final de semana eu li, por exemplo, sobre o uso do dinheiro da educação. No Brasil se investe mais na universidade do que na escola, na escola fundamental. Que é a base de tudo. Que é a base de tudo. Então, por exemplo, na Coreia, eles inverteram isso. Eles investem mais no fundamental e para quê? Para que você tenha uma boa base. Às vezes o coreano não tem nenhum curso superior, mas ele tem muito mais base do que um brasileiro que está formando com curso superior e tem dificuldade de fazer uma redação. Ou seja, a Coreia é um exemplo para nós, né, o que tange a educação, né? Agora, eu queria perguntar outra coisa. Eu li aqui, achei muito interessante no seu livro, uma frase que diz assim: tenha uma vida equilibrada e ensine isso aos seus filhos. Como ensinar isso aos nossos filhos, a gente vivendo, aos nossos, assim, quando eu tiver os meus, a gente vivendo num mundo tão consumista, a gente conseguir viver, né, com essa inflação toda, sem comprometer nosso dinheiro e também ensinar os nossos filhos. É um desafio, não é? Educação financeira é muito bom. E quanto antes você passar para o seu filho, melhor, né? Sim. A gente pode até um dia falar só sobre educação financeira de filhos, mas vamos lá, uma dica. A gente na mesa aqui, se vocês lembrarem a idade que você teve o seu primeiro celular, qual a idade que foi? E hoje? Os filhos, normalmente, 5, 6, 7, 8 anos, já querem ter um celular. Quanto custa um celular? Né? O filho, às vezes, não sabe o preço de um celular. Então, você compara que o preço de um celular, às vezes, é o preço do que uma pessoa trabalha um mês para ganhar o salário mínimo. Ou, às vezes tem celular que muito mais. 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. Né? Então, isso é uma necessidade ou é um desejo? Né? Os filhos podem entender isso também. Né? São um exemplo só que você ensinar. Olha, a gente vai sair
mas a gente tem hoje um limite para gastar de R$50. Então, a gente tem que administrar esses R$50. A mesada estimula isso? A mesada também estimula isso. Olha, você quer, por exemplo, passear no cinema agora nas férias? Agora a gente está num momento, né, que os filhos querem, estão parados em casa, querem sair. Né? Se você sair para ir no shopping, que é um centro de consumo, teoricamente, se você não combinar, você gasta mais. Se você combinar de ir num parque, soltar um papagaio, levar um lanche, você vai economizar. A gente tem uma participação aqui, inclusive do Japão, que é do Wagner, que ele diz assim, quem gasta mais do que ganha não está em uma inflação, mas sim em uma hiperinflação. Ele colocou direto do Japão. Arigatou. Então agradecer. Arigatou, seu Nará. Eu quero dar um exemplo, como é que é, Jairo? Ele é o Wagner. Wagner. As pessoas que saem do país, né, eu recebo muitos contatos de pessoas que saem do país. Então, quando ela sai do país, o que ela está buscando? Ela está buscando, às vezes, trabalhar, juntar um dinheiro para depois, a maioria quer retornar. Mais segurança, né? E eu estou vendo que muitos que estão no exterior não fazem isso. Chega lá, eu quero aproveitar e depois não tem nem condição de voltar. E se a tua situação piora, como está ruim em alguns países, muitas pessoas estão voltando a trabalhar anos e anos sem o planejamento. Você está tocando no assunto. Em volta, chega aqui, não está fora do mercado de trabalho aqui há anos, não consegue e aí se realocar mais. Então, com os preços, eu oriento para as pessoas que estão fora no exterior, que estão, olha, trabalhe com aquele objetivo. Tem um objetivo claro, olha, muitas pessoas conseguem comprar vários imóveis aqui, isso é bom, porque vai ser a sua base quando você voltar. Agora, as outras pessoas trabalham lá, eu quero ter um carro lá, que é um carro melhor, eu quero... São baratas lá no Brasil. Quero aproveitar que eu estou na Europa, eu vou passear, quero aproveitar que eu estou no Japão. Que eu tenho e que eu não tenho, né? E aí voltam com problemas financeiros. Sim. A gente está até fugindo um pouco da inflação. Não, mas é um tema interessante, porque a gente, inclusive... teve encontro com uma moça que esteve em Portugal, uma amiga nossa, que disse que a inflação aqui no Brasil está absurdo, porque os preços subiram demais desde quando ela tinha ido para Portugal e quando voltou ela percebeu que você come muito mais barato agora na Europa do que no próprio Brasil. Eu queria te perguntar sobre essa questão de como comprar com responsabilidade. Antigamente, eu lembro que meu pai ia no mercado uma vez por mês e fazia aquela comprona do mês e deixava lá, e até ele brigava com a gente, vocês não vão comer tudo num dia só, porque a gente, né, ia nos biscoitos, aquela coisa toda. Hoje eu já percebo que algumas famílias, assim como até eu faço isso um pouco, compram o necessário durante a semana, até mesmo para pesquisar, pechinchar preço, para você às vezes não pagar muito mais caro e depois aquilo ficar mais barato durante ao longo do mês. Quais seriam as formas responsáveis de compra, Erasmo? No mercado, principalmente desses itens básicos. Não estou dizendo de nada assim supérfluo, não. Coisas básicas, arroz, feijão, coisas interessantes que você vai no mercado e fala, olha, como comprar com responsabilidade e fugir da inflação. A primeira coisa é conhecer a sua realidade do seu orçamento. Você recebe X, você tem que aprender ali quanto que você gasta. Olha, a prestação do carro, você tem escola dos filhos, você tem luz, água, telefone. Quanto que é ali o item alimentação? Muitas pessoas têm preguiça de fazer isso. Colocar isso no papel. Ou talvez não faz, porque se fizer, o cara vai parar de viver. Vai parar de viver. Como é que eu cheguei até aqui, né? Não dei conta. Uma coisa totalmente errada, né? Que inclusive aquela mulher que eu falei, as pessoas estão vivendo no cheque especial. Então, se você vive no cheque especial, quer dizer que você compra menos ainda. Porque todo dia, primeiro, o cheque especial vai lá e tira da sua conta uma parte. Então, sobra menos para você. Então, empréstimo e cheque especial não é solução para você viver. Ou seja, em média de 12% está dando, deve ter algum cheque especial, dá 12%, 10%, não sei quanto está cheque especial hoje, mas há menos no seu salário. Exatamente. Fora a inflação, que tem mais fora a inflação. Então, você está comprando menos. Então, as pessoas têm que tomar cuidado e priorizar isso, sair de dívidas, essas dívidas. Agora, voltando lá no controle do orçamento, né? Até no meu site é planilhar.com.br, eu disponibilizo uma planilha gratuita. As pessoas têm que saber lá. A maioria das pessoas sabe que gastam com água, luz, telefone, porque são contas que chegam na sua casa todos os meses, mas não sabe quanto que gasta no supermercado, no açougue, no lanchinho na rua, em roupas, no salão de beleza. Muitas pessoas não sabem. Então tem que colocar isso no papel. E na hora que você colocou ali no papel, por exemplo, que você tem R$500 para gastar com alimentação no supermercado, então você pode ir fazer uma compra,
com esses R$500 e administrar na sua casa, ou gastar R$125 por semana. Sim. Não tem problema nenhum. O limite seu é o quê? R$500 e esse você não pode estourar. É assim que as pessoas têm que entender, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu trabalho tanto que eu mereço. Mereço uma coisa melhor, mereço um celular melhor, mereço uma roupa melhor. Merece, desde que esteja dentro do seu orçamento.